Bom, vamos continuando, pessoal. Mais alguns exercícios aí para a gente trabalhar, tá? E aí a questão 5 propõe o seguinte problema para a gente, ó. A figura representa um raio de luz, meio A para meio B. Sabe-se que a velocidade no meio A é 240 km por segundo, né? Nesse caso, a gente vai ver que para essa adaptação da questão que eu fiz aqui, a gente não vai levar em conta esse valor aqui de velocidade. Enfim. E que esse alfa indicado na figura vale 30. Então vamos tomar cuidado. Ó. O ângulo aqui que ele indicou como alfa é o ângulo com a superfície. Então fique atento a isso, tá? Eu tenho usado nas minhas aulas o alfa como sendo o ângulo entre o raio e a normal. Ou seja, eu estou usando o alfa como ângulo de incidência. Mas nesse exercício o alfa não é o ângulo de incidência, tá bom? O alfa é entre o raio e a superfície. E aí, por coincidência, o ângulo de refração também é alfa, né? Ele mostra que esses dois ângulos são iguais, né? Uma coincidência no caso. E nesse caso, nesse contexto, o alfa é o ângulo de refração. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o ângulo de incidência de θ. Se o alfa vale 30, né? O que falta para 90 é 60, você já sabe disso. E eu simplesmente vou chamar de θ. Tá bom? Vou fazer uma adaptação na lei de Snell também. Ó. A lei de Snell era índice vezes seno igual a índice vezes seno. Só que agora o ângulo de incidência é o θ e o ângulo de refração é o alfa. Então a formulinha mudou, né? Ficou NA seno de θ, NB seno de alfa. Porque aqui a θ é a incidência, tá certo? E alfa é a refração. Agora, a pergunta é qual é o índice de refração relativo do meio A ao meio B. Quando ele pede um índice relativo, ele quer um índice de refração dividido por outro. Então, mesmo que a gente não saiba quanto é o NA e mesmo que a gente não saiba quanto é o NB, a nossa resposta vai ser NA dividido por NB. É isso que significa o índice de A em relação ao B. Tá? Então, substituindo os valores. Ó, vai ficar N de A vezes seno de 60 igual a N de B vezes seno de 30. Substituindo os valores que vieram aqui no enunciado. NA raiz de 3 sobre 2 igual a NB vezes meio. Podemos cortar o 2 com o 2, né? Simplificar. E aqui a nossa equaçãozinha está ficando assim. Ó. NA vezes a raiz de 3 é igual a NB. Porém, vamos tomar cuidado. A gente pode escrever NB dividido por NA ou NA dividido por NB. Ele pediu NA sobre NB. Então esse NB que está aqui, ele vai passar dividindo. E esse raiz de 3 que está multiplicando também vai passar dividindo. Então eu vou ficar aqui NA dividido por NB é 1 sobre a raiz de 3. Toma cuidado nessa parte, tá? Quando a raiz de 3 passa dividindo, fica 1 sobre a raiz de 3. E aí, para a gente não deixar a raiz no denominador, a gente racionaliza, né? 1 sobre a raiz de 3 é a raiz de 3 sobre 3. E está aqui a nossa resposta final. Tá? Se fosse uma questão teste, a alternativa que você iria assinalar é a raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Então, o que significa isso? Que mesmo que eu não conheça os índices de refração, o índice relativo, né, o índice de A sobre o de B, dá raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Então, continuando. Olha essa questão 6 que interessante. Aqui, então, abordando alguma geometria um pouco mais elaborada, né? Uma geometria mais interessante da gente explorar. Vamos lá. O raio faz exatamente o que está descrito no esquema, só que ele nos deu as dimensões desses triângulos aqui formados, né? Pelo raio de luz e a reta normal. A pergunta é qual é o índice de refração desse líquido? Ora, nesse contexto nós iremos chamar então o ângulo de incidência de alfa, conforme vem usando nas aulas, né? A alfa é o ângulo de incidência e beta é o ângulo de refração. Então a lei que relaciona esses ângulos com os índices é a lei de Snell-Descartes. NA seno de alfa, NB seno de beta. Índice vezes seno é igual a índice vezes seno. Certo? Agora, vamos lá. Você sabe, mas o índice de A, eu sei que é ar, então eu conheço. A questão agora, mas o que é o alfa, né? Como é que eu faço para calcular o ângulo alfa? Ou melhor, o seno de alfa. O exercício não deu. E aí que está o segredo. Na verdade, quando a gente vai aplicar a lei de Snell, você não precisa saber o ângulo, você tem que saber o seno dele. E a gente pode se recorrer, olha que interessante aqui, é esse triângulo, né? Porque dado esse triângulo retângulo aqui, a gente pode se recordar que em relação a um ângulo alfa, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Em relação a esse alfa, pessoal, o cateto oposto é 40. A gente só precisaria conhecer a hipotenusa, que é o próprio raio de luz aqui. Que por ser um triângulo 3, 4, a hipotenusa a gente sabe que vale 5.
né? A hipotenusa aqui, no caso, não é 3, 4, 5, é 30, 40. A hipotenusa aqui é 50, tá vendo? Então, triângulo pitagórico. Aqui também, viu, pessoal? Ó, a base é 30, esse cateto é 30, esse cateto aqui é 40, então essa hipotenusa aqui é 50. Conclusão, em relação ao alfa, o seno dele vai ser cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, vai ser 40 sobre 50. Então, o seno de alfa é 40 sobre 50. E o seno de beta também vai ser o cateto oposto pela hipotenusa, só que aí vai ser 30 sobre 50. A gente pode simplificar, né? Tirar esses zeros daqui. Ficaria, dá para simplificar também, aliás, o 50 com 50. Ficaria 40 e 30 em cima, só que depois que eu simplifico, fica N do ar vezes 4 igual a N do líquido vezes 3. Ok? Que eu fiz? Então nós escrevemos o seno em função do cateto oposto pela hipotenusa. A gente tinha que calcular essa hipotenusa aqui, no caso, por ser um triângulo 3, 4, 5, a gente já manjou direto. Como ele quer o índice do líquido, ó, esse 3 vai passar dividindo. O índice do ar é 1, né? Então vai ficar aqui o índice do líquido pelo índice do ar é 4/3. E mesmo que o índice do ar não fosse 1, na verdade ele quer o índice do líquido em relação ao índice do ar. É por isso que eu estou resolvendo assim, tá? Eu estou dividindo o índice do líquido pelo índice do ar, porque o exercício me pediu essa relação aqui. Mas sabemos que o índice do ar é 1, então daria na mesma, tá? Índice do líquido pelo índice do ar dá 4/3. Como ele trouxe em decimal, a gente divide, dá 1,33, seria a letra B. Tá? Então, na verdade, é a simples aplicação da lei de Snell. O que veio, entre aspas, de novidade aqui é essa questão que às vezes você pode calcular o seno usando a geometria que você já conhece. Certo? Então, continuando, questão 7 aborda uma situação muito interessante também. Ó. Um raio de luz ele vem aqui nessa semisfera, nesse hemisfério de vidro. Então, a luz vem aqui pelo lado esquerdo, né? A luz vem pelo lado esquerdo, entra nessa semisfera de vidro e sai reto aqui. A distância entre o raio de luz e o eixo é R sobre 2. Então vamos lá. O índice de refração desse vidro é raiz de 2. A pergunta é qual é o desvio sofrido pelo raio. Vamos lá. Primeira coisa é pensar, quando a gente pensa em desvio, a gente tem que saber o alfa e o beta, né? O ângulo de incidência e o ângulo de refração. Aí se a gente sabe o alfa e o beta, a diferença é o desvio. Então eu vou desenhar lá na própria figura a reta normal, ó. Tá? Lembre-se que a reta normal passaria aqui pelo centro da esfera, acabei de falar isso no vídeo anterior. E aqui estaria o ângulo de incidência alfa, e aqui estaria o ângulo de refração beta, sempre em relação ao normal. Entre o raio e a normal é o alfa, entre o raio e a normal é o beta. Certo? E aí, olha que interessante. Esse segmento de reta, presta atenção aqui, ó, da onde o raio de luz entra até o centro da esfera, é o raio. Então eu tenho que esse segmento aqui é o raio, tal como esse aqui, que é o raio dessa esfera. Tá? Quando a gente for aplicar a lei de Snell, a gente vai precisar do seno de alfa e o seno de beta. E o seno de beta, pessoal, a gente vai calcular olhando para esse triângulozinho aqui onde eu estou passando o mouse. Ó. Presta atenção, aqui onde eu estou passando o mouse, eu tenho um triângulo retângulo. E o cateto oposto é R sobre 2. E a hipotenusa é R. Como o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, eu vou concluir o seguinte, pensando neste ângulo aqui, que eu estou chamando de beta, o seno dele seria o cateto oposto, que é R sobre 2, pela hipotenusa, que é R. Quando eu dividir R sobre 2 por R, o seno de beta vai dar meio. Tá? A gente já sabe, então, que beta é igual a 30. Eu não escrevi isso, mas porque eu vou precisar do seno de beta. Tá bom? Então, o seno de beta é igual a meio. Nós descobrimos, perdão, olhando para esse triângulozinho aqui. Agora, quando a gente for aplicar a lei de Snell, NA seno alfa igual a NB seno beta, a gente vai colocar lá, NA é o ar, então fica 1. Seno de alfa, em tese, a gente vai descobrir o alfa agora, porque o beta a gente já tem o seno dele, o alfa não. Seno de alfa é o que a gente quer. O índice de refração do meio B, que seria esse vidro, é raiz de 2, e o seno de beta é meio. Ou seja, concluímos que o seno de alfa é raiz de 2 sobre 2, e assim temos que alfa é igual a 45. Veja, o alfa é 45, e desta relação aqui, nós tiramos que o beta é igual a 30, certo? Conclusão, o desvio foi de 15 graus. Então essa seria a resposta, tá? Porque se chegou com 45 e saiu com 30, o desvio foi de 15. Mais um exercício que dá desvio de 15, né? Tranquilo? Então, se ficou alguma dúvida daquilo que eu falo, dá uma pausa, volta o vídeo aí, ou me procura para tirar suas dúvidas. E, para a gente finalizar, essa questão 8, muito legal também, um clássico de vestibular, mostra para a gente agora 2 raios de luz atingindo uma esfera de vidro. E olha aqui que ele fala, ó, esse raio que está pintado em azul ele vai chamar de X. Esse raio que está pintado de vermelho ele chama de Y. E ele nos diz
que após esses raios de luz entrarem nessa esfera, o vermelhinho, que é o Y, segue o mesmo trajeto que ele entrou. Ou seja, ó, acompanha o raio de luz em vermelho. Ele não desvia na entrada e também não desvia na saída. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso aconteceu. Não desvia na entrada nem na saída. Agora, o azul, que é o raio X, ele desvia na entrada e desvia de novo na saída, formando 60 graus aqui, né, com o primeiro raio. Então, ele ilustrou uma situação. Porém, galera, prestem atenção, é isso que a gente precisa levar em conta. Ele não ilustrou os raios de luz dentro dessa esfera de vidro. A gente que vai ter que fazer essa ilustração. Por isso que eu vou dar uma mudada nessa figura aqui e vou atualizar ela para essa daqui, que é exatamente aquilo que o exercício nos mostrou. Ó. O raio Y passou reto na entrada e na saída, e o raio X necessariamente fez esse trajeto aqui. Ó. Tá? Agora, vamos recordar? Por que o Y passou reto? Porque se ele está vindo exatamente sobre o raio, né, na direção do raio, ele está chegando perpendicular à esfera, tá vendo? Ele está vindo exatamente em cima da reta normal. Então, o ângulo de incidência é 0. E aí, quando ele incide perpendicular assim, não desviava. Lembra da aula? Passava reto. Na saída também. Como ele atingiu sobre a reta normal, ele passa reto. Agora, o X sofreu o desvio característico da refração. O Y não. Porque o Y é perpendicular na entrada e perpendicular na saída. Bom, a pergunta é quanto que vale esse ângulo alfa aqui. Ó. Nosso objetivo é descobrir esse ângulo alfa, tá? Cortou ali na figura. Ah, tá dando para ver. O alfa aqui. Bom, o que eu fiz? Eu chamei esse ângulozinho de refração aqui, ó, na entrada de beta. E esse aqui, que é a incidência da saída, eu também chamei de beta. Tá bom? Então, ó, beta é a refração na entrada da luz e beta é a incidência na saída da luz. Mas por que é beta e beta? Porque esse triângulo destacado aqui em rosa é um triângulo isósceles. Esse era o segredo desse exercício. Ó. Como esse lado aqui é o raio da esfera e esse lado também é o raio da esfera, nós temos um triângulo isósceles. Então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Beleza? Por isso que esse aqui é beta, lá também é beta. E o gama, que eu chamei aqui, é o raio que é o ângulo que já estava desenhado lá entre o raio X e o raio Y. Ok? Então vamos ver uma forma de chegar em beta. Eu vou começar aplicando a lei de Snell-Descartes exatamente aqui, ó, na saída da luz. Aí a fórmula fica assim, ó, N do vidro seno beta igual a N do ar seno de gama. Olha lá na figura, ó, índice do vidro vezes o seno de beta é igual ao índice do ar vezes o seno do que eu chamei aqui de gama. Colocando os valores, ó, o índice do vidro é raiz de 3, seno de beta é o que eu vou descobrir, o índice do ar é 1, e aqui ficaria seno de 60, porque o gama ali é 60, isso está indicado na figura original. Colocando os valores, raiz de 3 vezes seno de beta é igual a raiz de 3 sobre 2, posso simplificar a raiz de 3 com a raiz de 3 e concluir que o seno de beta é igual a meio. Logo, beta vale 30 graus. Então nós já sabemos que esse beta aqui é 30. Agora ficou facinho chegar no alfa, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, certo? Então eu posso escrever que 2 beta mais alfa é igual a 180, né? Ó, beta mais beta é 2 beta, mais o alfa tem que dar 180. Como o beta é 30, 60 mais alfa é 180, concluímos que alfa é igual a 120, e aí chegamos na resposta. Bem legal esse exercício, né? Como eu disse há pouco, foi explorada uma questão geométrica maior aqui, não só a aplicação da lei de Snell, mas também que você conheça propriedades de triângulos, né? Por exemplo, no caso, as de um triângulo isósceles. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Obrigado pela sua atenção. Espero ter dado uma reforçada aí nesse assunto de refração, para que a gente possa prosseguir com os conteúdos aí. Você tem uma listinha para você estudar a mais aí nos seus conteúdos. Tá bom? Então obrigado, valeu e até uma próxima.